podcast mais aclamado pelo Brasil. Nós estamos iniciando o oitavo episódio. E que dia é hoje, Matheus? E aí, pessoal, bom dia. Hoje é dia 11 de outubro, oitavo episódio do podcast Frequência 39. Sim, sim, estamos chegando no final do ano. É certo isso, cara? Isso aí. Já no finalzinho, né? Falta aí menos de 3 meses. É isso, né? Menos de 3 meses pro final do ano. Exatamente, cara, exatamente. E eu vou te dizer o seguinte, vai fazer 2 meses que a gente não grava, né? Vai fazer 2 meses que a gente estava ali de férias. Aí já De voltamos. férias, isso mesmo, cara. Uma correria aqui só, mas estamos aqui, né? Eu sou o apresentador É David, isso esse aí. é o Matheus, e nós vamos E aí, pessoal? gravar este programa. E como sempre, nós não temos nenhuma pauta, né? Mas é essa a temática, né? Um lance livre. O que você acha, Matheus? Eu concordo. Essa é a mágica do programa, né? Ah, com A certeza. gente vai, a E com o gente vai tempo conversando e vai surgindo os temas. só vai melhorar, cara. Com o tempo só vai melhorar. E eu vou te dizer o seguinte: o que a gente tem observado, né, pelo menos na geopolítica atual, é que a gente está vendo uma tensão no ar. Ainda tem essa tensão, Matheus? O que que você observa nesse momento? Olha, eu concordo, sim. Ainda é bem tenso. Mas também está acontecendo algumas coisas muito boas, né? Como o fim da guerra de Israel com Hamas. Ficou Ah, sabendo? sim, sim. Eu vi muitas teorias sobre isso, cara. Seria um selo aberto? O que que você diz sobre isso? Cara, será? Tem muitas teorias, né? Mas eu acho que talvez ainda não seja o momento. Eu acho que ainda vai ter um tempo, ainda tem um tempo para tudo isso acontecer, por essas Só questões bíblicas. Sim, sim. Só para deixar claro, nós estamos falando do acordo firmado entre Israel e O qual? Hamas. E O Hamas, Hamas. onde Donald Trump foi o intermediário e parece que o acordo vai durar 7 anos. É isso mesmo, cara? Caraca, 7 anos. Eu não Se- sabia. 7 anos, cara. E parece que é um número simbólico, porque está escrito na Bíblia que o Cavaleiro da Paz, né, um dos cavaleiros do Apocalipse, traria paz por 7 anos, cara. Não é Caraca, coincidência não, hein, Matheus? é verdade. Mas e a sua opinião? O que você acha sobre isso? Eu vou te dizer o seguinte: a gente está caminhando para o final dos tempos. Isso não é uma simples opinião. Muitas pessoas já observam isso, que a gente não está no começo do mundo, a gente já está aí há muito tempo. E as coisas só vão piorando, cara. É claro, tem as suas exceções, mas a regra geral é o final dos tempos. Tudo caminha para isso. Então, o que a gente está vendo, a gente é privilegiado, né, nesse quesito. A gente está vendo muita coisa acontecer e ao mesmo tempo, se você parar para pensar, a gente passou por uma pandemia, cara. Já É imaginou verdade. passar por isso, cara? Poxa, foi muito complicado aquela época. Com certeza, para você ter uma noção, né? E dali em diante só foi ladeira abaixo. Mas é claro, a gente está aqui, como eu disse, só observando, né? Vendo como as coisas se desenrolam e a gente vai. Estamos aqui no Brasil, né? Falar o quê? É verdade. Mas, cara, sabe por que eu acho que ainda não é o momento e não é o Trump? Pode falar. Por- Porque, tipo, eu sempre levo para a questão assim, bíblica, né, religiosa. O Trump, em alguns momentos do mandato dele, em algum discurso, ele exalta a Deus, a Jesus. E eu acho que o anticristo, não teria essa ação, entendeu? Ele poderia até, como posso dizer, exaltar a Deus, mas não exatamente a Deus, entendeu? Como se fosse um Deus vago, não um Deus que a gente conhece, não é a Jesus, entendeu? Ah, sim, sim, sim. Mas olha, Tanto que veja vai. bem.
Se Sim, ele fosse. Eu não estou dizendo que ele é o anticristo, veja bem. sim. Eu estou dizendo que ele é um cavaleiro do Apocalipse. O anticristo vai vir depois. Mas Ah, sim. a grande teoria é essa, que o primeiro selo foi aberto, que seria esse. Então, a vinda de Jesus está bem próxima, está bem próxima. O que Sim, o que marca essa vinda é justamente esses acontecimentos que a gente vê pelo mundo. Isso traria uma estimativa de que Jesus estaria voltando, cara. isso é verdade. Está bem próximo. Está bem próximo. E eu vou te dizer, o que que você acha das pessoas que não veem isso, não enxergam que há um Deus, há Jesus Cristo, que ele veio à Terra, cara, aquela velha história que todo mundo já conhece. Ele veio à Terra, né, se sacrificou por nós, mas mesmo no tempo de Jesus, as pessoas não acreditavam, eram incrédulas. O que que você acha disso, cara? Não é verdade. Mesmo no tempo de Jesus, tinham pessoas que não acreditavam, né? Mesmo toda a cultura ali de Israel sendo voltada a isso, a Deus, ao Messias. E, cara, eu acho que é muito triste, né, as pessoas não acreditarem nisso. Para mim, é a mesma coisa daquelas pessoas que não acreditam que o mundo foi criado por Deus, né? Foi criado por alguém, que acham que tudo isso aqui surgiu do nada. É tudo complexo. Você vê o corpo humano, você vê o planeta Terra, você vê o sistema, né, solar, o universo, é tudo muito complexo, cara. Sim, sim. Tem como tudo ter sido criado do nada. Não, do nada nada se cria, cara. Não tem como isso. Do Há uma nada, nada mente se cria. pensante que realmente pensou em tudo. Pensou em tudo. Mas E é, e, também. Ah, vai. e é igual aquela teoria, né? Eu nunca vi bomba criar nada. Pega uma bomba e bota dentro de um prédio pra você ver. Não, exatamente, cara. Exatamente isso. Mas a gente também sabe que houve uma corrupção, não por parte de Deus, mas por parte do anjo que acreditava que era melhor ou se não igual a Deus e acabou sendo É verdade. expulso e daí em diante é só a história da humanidade, cara. E isso é tão profundo que você vê os dois parâmetros da criação, né? O parâmetro bíblico, você é uma criação ali pensada por Deus, com a participação de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, que você ele recebe, né, o Espírito de Deus, o Espírito de vida. O ser humano é sempre valorizado e você vê a criação, né, da cabeça do homem, que o ser humano Sim, veio ou do macaco ou de qualquer coisa que tivesse por aqui, porque nem eles sabem também. Como sim, as coisas mudam. exatamente. Como... Olha, a a ordem que faz com que tudo funcione, e eu digo funcionar no sentido de que a gente não está nem um pouco mais longe, nem um pouco mais perto do Sol, por exemplo. A gente está como eu posso dizer? A Na gente está zona na perfeita. posição, a gente está Posição. na posição certa. Não há como ter erro, não há como ter um acaso que gere isso. É verdade. Você está na posição certa. De novo, posição certa. Não tem como você ter erros aqui, porque se fosse assim, não estaríamos aqui. Você Simplesmente não. acredita que, você acredita que quando eu era menor, né, na infância, uma vez eu vi um comercial sobre isso, que se a Terra tivesse um pouco mais para frente, né, ela não poderia ter vida devido às altas temperaturas, e se tivesse um pouco mais para trás, ia ser igual Marte. Eu sempre ficava pensando nisso, como que é possível, cara? Sim, Deixar no sim. lugar certo. Cara, era muito. A imaginação de uma criança vai longe, né? Porque eu imaginava Deus, literalmente Deus, segurando o planeta para o planeta não cair no infinito. Deus estava ali, ó, segurando o planeta com as mãos. E ele não podia tomar um café, sei lá, ou sair de lá. Ele só estava ali segurando o planeta. Se Era a minha segurando. imaginação da época.
É, cara, minha imaginação da época. Mas é como Jesus disse também, né? Pra gente acreditar no reino dos céus como uma criança acredita, né? É verdade. Então, tá tudo se cumprindo, cara. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. É isso. Tem alguma. Ora vem, meu Ah, Deus. pode falar. Sim, eu tinha dito, ora vem, Senhor Jesus. Ah, com certeza. Ah, é. E falando sobre esse assunto, cara, já que a gente tá no mês de outubro, vamos. Vai ser só um prelúdio, por dizer assim, mas vamos começar a falar sobre coisas bizarras, cara, que acontecem pelo mundo, né? Tipo, lendas, né? Folclóricas, lendas urbanas Eita, também que acontecem muito. Eu não sei se você tá ligado, cara, mas pelo mundo afora acontecem muitas coisas que são muito bizarras, cara. Por exemplo, esses dias eu tava vendo sobre um lugar chamado Bohemian Grove. Já ouviu falar? não, nunca ouvi falar. É um lugar nos Estados Unidos, né? É como se fosse um acampamento na floresta onde as pessoas mais influentes, pelo menos nos Estados Unidos, se reúnem para um tipo de ritual. Até os presidentes passam por lá, são filiados a essa organização, cara. E um jornalista afirmava que lá aconteciam rituais, que tinha um teor oculto que acontecia ali, como sacrifício e, e, e adoração a, a uma entidade. Enfim, ele falava isso, né? Ninguém dava crédito a ele. O jornalista em questão é o Alex Jones, e ele foi lá, né? Ele conseguiu entrar de alguma maneira com uma câmera escondida e ele gravou, cara. Centenas de pessoas num ritual de noite, fazendo um tipo de teatro, por dizer assim. E no final tinha uma estátua de uma coruja, onde as pessoas colocavam uma oferenda, por dizer assim, numa mesa, e essa oferenda pegava fogo. E a gente ouvia gritos, né, dessa suposta oferenda. Não dá pra ver direito por causa da gravação da época. Era uma câmera antiga, cara. Eu acho que é lá em meados de 2000 ele gravou esse vídeo. E até hoje a gente não tem como eu posso dizer, outra gravação, outra evidência de que não tenha ocorrido isso, né? Depois dessa gravação que ele fez, muitas pessoas ali disseram que não era verdade, né? E teve um cara, uma persona, né, que frequentava esse tipo de lugar. Ele foi confrontado, né, presencialmente pelo Alex Jones, né, o cara que gravou o vídeo. E ele, cara, confirmou ali que acontecia essas coisas e por muito tempo, né, acontecia isso. Só que foi revelado, cara. Olha que doideira. O que que você acha dessa linda história, cara? Ué, tua internet caiu, Matheus? Parece que a internet do Matheus caiu, cara. Vamos lá, tu perdeu toda a minha história, né, cara? Eu ouvi um bocado. Fala Você aí. quer repetir? Pô, se eu repetir. Não, mas tu entendeu o que eu. Um Eu entendi, resumo. sim. Então o que que você acha? Olha, eu vou te falar, eu não duvido, não. Com certeza tem organizações que se dizem religiosas pelo mundo assim. Com certeza tem. Que usam desses sacrifícios para poder e estão infiltradas, né? Por aí. Igual a questão Exatamente. dos maçons, né? Tem alguns documentários sobre os maçons que eles são tipo uma organização de poder que tá em tudo aí, né? Tá em igreja, tá em governo, Exatamente. tá em tudo. Olha, eu não sou, como eu posso dizer, uma pessoa com bastante experiência, visto que eu sou jovem, você também. Mas Sim, com a possibilidade da internet, a gente acaba vendo muitas coisas. E essa foi só uma delas.
E é uma coisa que acontece há bastante tempo, que a gente não sabe o porquê disso acontecer e por que tantas pessoas influentes acabam indo para esse tipo de lugar para realizar essas coisas. E eu tenho uma teoria, é uma teoria minha, que diz o seguinte, que quando você chega num determinado ponto material e fisicamente falando, onde você não precisa mais se preocupar com dinheiro, é, em questão de moradia, essas coisas, você acaba tendo uma necessidade maior que só Deus, presta atenção, só Deus pode suprir isso. Mas as pessoas que chegam nesse ponto pensam que não precisam de Deus, porque, olha só, elas estão lá, né, na imaginação delas, eu creio. Se elas estão naquele determinado ponto, não é preciso um Deus, não é preciso uma salvação, né? Então o que que acaba acontecendo? Uma corrupção do coração, né? E essas pessoas acabam indo para esse lugar buscando algo a mais do físico, que seria, né, o oculto ali, a adoração, né, para ter o poder das trevas, cara. O que você acha dessa teoria? Cara, que teoria perfeita, hein? Eu concordo com tudo. Eu acho que, sabe o que pode acontecer também? Muitas pessoas irem atrás dessas organizações devido à influência, né, que muitos têm ali. São Exato, famosos, são governantes. E tipo, vamos supor que você quer ser uma pessoa famosa, quer ser um cantor famoso. Quem é compositor sabe que é caro, cara, você lançar uma música. Muitos exatamente, não lançam sua própria música porque preferem vender, né? Porque é uma produção de uma música muito cara. Então, eu acho que muita gente utiliza, né, essa influência desse grupo para poder ser famoso. Mas exato, aí precisa retribuir também, né? exato. Depois, Acaba pagando um preço muito alto, cara. um preço muito alto que para sempre, né? Exato. Que seria a alma. Eu não sei Exato. como é a relação das pessoas que não acreditam nisso, né? Porque a gente está falando aqui para um público, né? E pode ter muitas pessoas que não acreditam em alma ou simplesmente não tem como não veem isso como uma coisa importante. Mas a partir do momento É que você verdade. entrega a sua alma para qualquer determinado tipo de entidade ou entregar a alma para Jesus Cristo, né? Você acaba tendo um pacto. Veja bem, um pacto. Seria um acordo, podendo dizer assim, onde aquela aquela entidade poderia utilizar a sua alma como bem quiser e ela daria para você o que você quer. Mas veja bem, isso é muito perigoso, cara, porque você acaba ficando na mão do mal e o mal vai utilizar a sua alma como bem quiser. E para você se libertar é difícil. Muitas pessoas acabam morrendo, cara, porque elas queriam. Tem casos de pessoas que iriam falar sobre isso abertamente, né? Sobre esses cultos que acontecem, principalmente em Hollywood. Iriam falar e acabam morrendo misteriosamente, né? Por quê? Porque não se pode revelar o oculto, porque você vai mostrar o plano, né, satânico que há ali por detrás daquilo. Então, quando você faz esse tipo de acordo, como eu disse, é perigoso, cara. Você tem que ver muito bem onde você está se metendo, porque fama, dinheiro, tudo isso é passageiro. Mas a sua alma não é passageira, cara. Sua alma é para sempre. Exato. Exatamente. Tanto é que as pessoas buscam essas coisas, né? E oferecem o que delas é mais precioso, a alma. Por que você acha que, agora indo para a Bíblia, por que você acha que Satanás exigiu que o Filho de Deus, né, Jesus Cristo, se prostrasse e desse a adoração dele para, é, para Satanás ali? Por quê? Porque isso é muito. Você dá um poder, né, sobre ao que você tem mais de precioso para
aquela entidade fazer o que bem quiser. Ela fica mais poderosa, ela dá o que você, né, supostamente quer, e você acha que tá tudo bem. Mas com o tempo você vai vendo que as coisas não são bem assim, cara. O que que você acha aí, Matheus? Isso é muito bom o seu ponto. Você dá uma legalidade, né, para aquela entidade agir na sua vida. Exatamente, cara. Exatamente. E tem um ponto muito interessante também, que chega um momento que Satanás diz: Ah, se eu não estiver enganado, se você prostrado me adorar, eu vou te dar todos os reinos da terra, né? Exatamente. Então, essa questão de reinos da terra é uma questão bíblica também de acontecer mais para frente, lá no milênio. Só que quem daria esses reinos para Jesus é o próprio Deus. Então, para você ver, né, como o Sim, inimigo também é sagaz. exatamente. Então você vê que não foi por acaso, né, que ele exigiu isso, cara. Porque Não, não. a humanidade, né, como um todo, sempre partiu do ponto de adoração a alguma coisa, seja a natureza, seja a lua, seja o sol, seja as mitologias que foram criadas, né, tanto no Império Romano como até antigamente mesmo, né, os povos mais tribais. A gente tem como diria Nietzsche, né, um buraco do tamanho de Deus no ser humano. E É aquilo, verdade. e aquilo vai ter, né, como existe entidades, a gente está partindo desse ponto. Existem entidades que vão utilizar esse vazio, né, para poder utilizar para o mal, né? Porque como o inimigo disse, né, levando para a parte mais bíblica da coisa, o inimigo veio para matar, roubar e destruir, e coisas semelhantes a estas. Então, o que a gente vê é justamente isso. É como pessoas influentes, né, que frequentavam aquele culto lá que eu falei, lá nos Estados Unidos, elas fazem exatamente isso. Vão financiar coisas, né, vão destruir a própria vida para poder ter o poder sobre as outras pessoas, cara. Ou a ilusão de ter o poder. É muita loucura, cara. Muita loucura, cara. Muita mesmo. E isso lembra. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Pode falar. Isso me fez lembrar algo sobre a escolha de governo do Brasil quando o Brasil declarou independência. Você conhece mais ou menos essa história? Pode falar. Vai lá, continua. Foi escolhido a questão do império, do imperador, devido à população, como a população já era governada antes aqui no Brasil. Então a gente tinha escravos, que tinham senhores, a gente tinha os índios, que tinham seus líderes, Sim, e a gente tinha escravos índios, que tinham seus líderes, e um outro grupo também, que também tinha um líder, né? Então a gente precisava de um governo que tivesse um líder já para essa população, como um rei, como um imperador. A população não ia conseguir entender como funciona uma república, que você sim. vai lá e vota. Então, eu acho isso interessante, né? Como eles escolheram um governo devido a essa necessidade da população de ter um líder já escolhido. Então, eu acho que isso também pode ser usado para a nossa teoria, né? Que as pessoas precisam de uma liderança. Ah, Elas sim, sempre sim, vão atrás de uma exatamente. liderança. Exatamente. Cara, Sempre vão. pensa bem. Quando você tem uma massa de pessoas, e eu tô dizendo ali, vai, uma população, você precisa de alguma forma fazer com que elas tenham uma, uma só consciência. Como assim? Quando você está regendo, por exemplo, numa monarquia, todas as pessoas precisam saber quem é o rei, né? E que É existe um verdade. rei que domina certa área, por dizer assim. Esse controle envolve muito poder, cara, muito sangue, muita morte e tudo isso vai gerando cada vez mais o que? Medo nas pessoas. Porque eu acho que foi Maquiavel que disse: você domina as pessoas pelo medo ou pelo amor, né? Muitos impérios foram criados a partir dessa concepção. Então, quanto mais medo, mais você tem o controle sobre as pessoas.
E isso vai permanecendo assim até você, né, ser destronado ou você passar a sua liderança para outra pessoa. Mas a questão é o medo, cara. E isso é tão importante que tem mais uma teoria. Eu não sei se tu já ouviu falar sobre um tipo de substância, né, que seria utilizada ali pelos atores de Hollywood para se manter mais jovens. Você já ouviu sobre isso? Cara, eu acho que já ouvi sim. Ah, Eu é, acho que já ouvi sim sobre isso. a gente tá mergulhando nas teorias, cara. Então, olha só, tem uma substância que é obtida ali por pessoas, né? Como a gente disse, influentes, que tem um interesse em permanecer, como eu diria aqui, imortais nesse mundo. Essa experiência, para obter essa substância, seria da seguinte forma: para ser mais eficaz, ou seja, para o efeito ser melhor, essas pessoas estariam fazendo uma captura, né, de crianças, né? Por isso que a gente vê um número de crianças, né, só relacionando, né, o número de crianças desaparecidas aumentando, né, cada ano que passa. E a teoria diz que seria por causa desse motivo também, porque essas crianças estariam sendo raptadas ali para que essa substância extraída do momento que elas sentem o maior medo possível, como assim? Elas são colocadas numa sala, né, por exemplo, e lá elas são torturadas e o sangue naquele momento passa por uma transformação que vai gerar essa substância. Então, a partir do momento que você tem o ápice do medo ali, você tira rapidamente, né? Extrai da criança o sangue dela e assim você consegue a substância que vai fazer você rejuvenescer, né? Sei lá, mais 5 anos, mais 10 anos. É muita, pela teoria, né? São muitas crianças que são utilizadas nesse tipo de experimento. E, e é muito cruel porque você imagina, né? Uma fileira de crianças ali passando por várias coisas para poder obter aquilo, né? E é tão pouco, eu acho que a substância é como eu posso dizer? Você consegue, né, através da criança, mas é pouca substância. Então você precisa de quê? De mais crianças. Interessante. Então é uma coisa que acontece, cara, pelo menos pela teoria. E várias pessoas Cara, estariam utilizando isso para se manter ali, né? Como eu posso dizer, jovens, né? De novo. Mas, cara, cara, você fica jovem a partir de uma coisa muito sombria, né, cara? Que doideira. verdade. Eu achei que uma matéria interessante diz assim: o que é adrenocromo? Teoria da conspiração ou droga usada por satanistas. Hum, Após eventos históricos controversos e ficções envolvendo o adrenocromo na literatura americana, a substância ganhou uma conotação mística e maléfica para muitos. O adrenocromo é uma das substâncias mais controversas da internet. O que se sabe cientificamente é que ela surge após a oxidação da adrenalina liberada pelo corpo humano. exatamente, cara. Matéria da Brasil Paralelo. Cara, eu não. Tá vendo o nível de coisa que acontece no mundo? Não é brincadeira, não, cara. Tem muita coisa acontecendo. A batalha espiritual é real e a gente precisa ter ciência disso, cara. O que que você acha disso tudo aí? Sim, cara. A gente precisa ter ciência. E alguns anos atrás eu lembro de uma matéria que eu vi sobre a descoberta de. A descoberta não, né? Foi uma investigação, aí eles descobriram que um centro, era uma espécie de centro satânico, uma criança tinha sido morta. Aí eu fiquei, cara, como é que isso pode acontecer, né? Como é triste isso. Uma Exatamente. criança e qualquer pessoa também, né? Exatamente, cara, porque muito simples. É muito simples. Quando você chega no determinado ponto que a gente falou de poder político, de dinheiro, né, de muitas outras coisas, do conforto, você acaba tendo uma inclinação muito alta
a você ter esses interesses, né, que vão são sobre-humanos, né? Como se manter, né, imortal, por dizer assim, né? Tentando imitar de alguma forma a eternidade. E para isso você acaba fazendo muitas coisas, né? Muitas coisas ruins, cara, para chegar nesse objetivo. E você acaba tendo como diria eu acho que os budistas, né? Você acaba gerando um karma muito grande, né? Ou seja, o que você plantar, você vai colher, cara. Você vai plantar e você vai Eu colher. concordo. Então, muitas coisas, e como eu disse, né, o número de crianças desaparecidas está relacionado a isso, né? De alguma forma. Porque, como eu disse, não é uma substância que vem em abundância. Não. Você precisa de muitas crianças para poder ter essa grande quantidade ali para poder vender ou distribuir mais por mais pessoas. Muita loucura, cara. E em questão a Hollywood, eu já ouvi também alguns relatos de ex-atores sobre esses rituais, né, que aconteciam muito lá, desde os mais complexos, digamos assim, como os mais simples, né? Até Sim, mesmo lá dentro dos estúdios, essas coisas. Imagino que deve ter também rituais em grupo, né, coletivos, ah, sim. lá nos estúdios e tal. Cara, imagina você chegar no lugar e você quer ser, né, visto, você quer atuar em filmes, né, que tenham alguma relevância e acaba chegando pra você esse tipo de proposta, cara. E você é novo, você chegou lá, sei lá, não faz muito tempo e acaba chegando esse Aham. tipo de coisa pra você. Imagina a loucura, né, que é você chegar num ambiente em que tá rolando isso e as pessoas estão ali muito imersas nesse ritual e acaba rolando muitas coisas. É isso que acontece, são alguns relatos, né, que a gente acaba observando aí, que descrevem exatamente isso, cara. Pessoas que não chegam ali desavisadas e são inseridas nesses cultos, né, cara, para poder ter o papel, né, do filme que É elas querem verdade, fazer. é verdade. São obrigadas, né, por contrato, essas coisas. E agora imagine como é alguém que aceitou, né, pelo contrato, fazer esses rituais e depois não quer mais. Eles devem, né, Aí, meu ir amigo, atrás dessa aí pessoa com você, tudo, viu? aí você tá preso, né? Você não pode. Não pode. Por isso que a gente não vê tanta coisa, tanta informação nas grandes mídias, né, sobre isso. Também não tem por que ter, porque Sim, também são dominadas por essas grandes organizações, cara. Então, sim, curiosamente eu fiz essa pesquisa, né, e a IA não respondeu, por isso que eu vi também outra matéria, mas a ah, IA não respondeu a sobre, IA não vai responder, né? sobre esse assunto. A IA não vai responder isso. Mas, cara, é por aí. A gente tem que vigiar sobre essas coisas, né? Para não ser, né, de alguma forma atingido por isso. Por Eu ia isso te que, perguntar, tem alguma história, cara, de alguém que você conhece que tava andando na rua e quase foi sequestrado ou sequestrada? Porque, como eu disse, está relacionado o número de crianças, né, desaparecidas a esses cultos, né, esses tipos de coisas que acontecem no mundo. Tem alguma história aí pra gente? cara, eu já ouvi uma história de um parente meu que ele estava na rua, né? Eu acho que ele foi fazer um exame com o filho. O filho não era recém-nascido, mas era criança, era menor, uns 3 anos por aí. Aí ele acabou indo sozinho, né? E ela estava num ônibus e chegou uma mulher para ela e perguntou: Ah, quanto que você quer no seu filho? Assim, do nada, Caraca! do nada. Aí ela ficou com medo, né, e tal, e acabou voltando para casa. Mas, cara, eu Caramba, cara. acredito nisso. Eu Pra acredito, você ver, né? sinceramente. Que isso, cara.
Imagina. Depois disso, ela ficou um bom tempo sem sair na rua, né? Porque você não sabe o que pode acontecer. Exatamente, cara. Como eu disse, é uma parada que gera muito dinheiro, né? E gera muito dinheiro. Gera. E o. Os Vai, pode sacrifícios, falar. sabe? Sacrifícios, vendas de órgãos, tudo isso, cara. Ah, com certeza. E você vê que é a vida humana sendo tratada como algo supérfluo ali, né? Porque as pessoas não veem mais a humanidade, né? Vem apenas uma oportunidade de realizar algo satânico com aquela vida ali, com aquela criança, né, cara? Muita doideira. Infelizmente. Eu acho que tudo isso começa aos poucos também, sabe, cara? Começa quando a gente não se preocupa com o próximo. Ah, Esses sim. caras são apenas o outro lado da linha, né? Tipo, o extremo da linha. Um extremo, né? Que tem um extremo de você querer tirar a vida da pessoa por sacrifício e o extremo de você não ligar pra ela em casa, né? Tá ligado? Sim, sim, sim. Tá relacionado, cara, tá relacionado. E A o. Bíblia diz que Pode falar. o amor, a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria, né, nos últimos dias. Sim, sim. Cara, e pra você ter uma noção de o quanto isso tá piorando, né? É que tem o filme, né? Eu não sei se tu chegou a ver, é o filme De Olhos Bem Fechados, Cara, eu nunca vi, não. de Stanley Kubrick. Depois desse filme, eu acho que antes do lançamento, cara, esse diretor, né, ele fez muitos outros filmes, né, que tiveram ali uma aceitação muito grande pelo público. Ele foi morto, cara, de uma forma misteriosa. Ele morreu antes do lançamento desse Caraca, filme. E você me pergunta qual é o talvez. conteúdo, o que que esse filme, do que esse filme se trata? Bom, a premissa é muito simples. É como a gente estava dizendo aqui. Você vai ter ali, o filme gira em volta disso. A gente tem um personagem que ele é médico, né? E ele tem uma esposa, uma filha. E ele acaba descobrindo uma certa traição da esposa. Porque a esposa não queria mais, digamos assim, não tinha muito. Tinha desejo por outras, por outro homem. E Aham, isso acaba perturbando ele de tal maneira que ele acaba mentindo, ele acaba indo em várias festas na noite, e ele acaba indo parar nessa festa, cara. Uma festa que está sendo realizada ali numa mansão, numa afastada da cidade, e ele se infiltra lá de uma maneira muito curiosa, porque tem uma senha para você entrar nesse lugar e você tem que ter uma máscara. Tem que ter uma caraca. máscara. E tem que ter um sobretudo e tal. Ele acaba entrando, cara, nesse lugar e todas as pessoas estão de preto, estão de máscara. E veja bem, é um ritual porque tá acontecendo ali numa mansão, né? E tá acontecendo muitas coisas ali que são, como eu posso dizer, de imoralidade sexual, de, de uma certa seita, né? Um centro ali de pessoa que ordena tudo, como vai acontecer, tem uma ordem própria. É isso que eu tô querendo dizer. E Aham. ele acaba chegando nesse lugar cara, mostra ali que nas elites, né, americanas ou qualquer elite do mundo aí, você vai ver que existe uma espécie de culto, né? Uma espécie de seita que é realizada ali por essas pessoas a fim de ter, né, o poder, porque são só pessoas poderosas que participam disso. É tipo a cúpula da cúpula, tá entendendo? Sim, pô. Só a gente do. Só a elite mesmo, né, participa. Exatamente. E antes do lançamento do filme, o diretor, né, que fez o filme, que produziu, ele acabou morrendo, cara, de uma forma misteriosa. Não se sabe muito bem.
como ele morreu, mas, né, ele morreu porque ele revelou, segundo, né, as teorias, ele revelou, né, o que acontece nos bastidores dessas classes dominantes, né? Então, cara, Olha, é muito é muito interessante, né, essa relação, porque ele acaba morrendo antes do lançamento do filme. Aí as pessoas, né, começam a viajar nisso, nessas coisas. e eu acho que faz sentido, hein? Talvez ele tenha mostrado mais do que deveria para mim. Exatamente, cara, exatamente. Porque esses caras não querem ser descobertos, né? Não, não Eles querem. querem estar sempre no oculto. Matheus, tá muito afastado do celular? Fala comigo aí. Oi, não tá tudo certo? Ah, agora sim, agora sim. O, o que eu ia dizer também é que a gente tem muitas histórias, né? Muitas histórias pessoais, né? Como eu posso dizer, de aparições, cara. Você tem alguma aí pra gente, pra gente falar, sobre elas hoje? Cara, eu tenho uma história. Não foi exatamente uma aparição, mas eu tenho uma história, assim, sobrenatural. Pode dizer. É, alguns anos atrás, eu fui no trabalho da minha mãe. E ela trabalhava em um hospital. Só que onde ela trabalhava era tipo uma UPA, assim, Sim, sim. sabe? Era dentro do hospital, mas era um pouco afastado. Era como se fosse uma UPA que atendia casos mais leves. Tá. Só que alguns anos antes, esse lugar era uma espécie de dormitório de idosos. Eles ficavam ali, muitos doentes, aí morriam, né? E tal. Ele foi Sim. desativado depois. Aí um dia eu fui com a minha mãe, né, nesse lugar, e como a gente era sempre os primeiros a chegar, ela ia resolver as coisas lá fora, ia cuidar do jardim, e eu resolvi ir no banheiro. Aí eu fui no banheiro, tá? Fechei a porta. Aí eu vi um barulho assim na porta, tipo de um tranco, de um trinco. Sim. Aqueles negócios de prender a porta, né? Fazendo tá. Aí eu falei, tem gente, tá? Aí eu me saio de lá e vou até minha mãe e ela tá lá fora, né? E eu juro, ninguém tinha chegado ainda. Aí eu Sim. pergunto pra ela se foi ela que bateu na porta, e ela falou, não, não fui eu, não. Alguma coisa mexeu lá na porta, cara. Caraca. Assim é Eu não tinha bizarro demais, cara. mais ninguém no prédio, mais ninguém. A gente era sempre os primeiros a chegar. Tava tudo fechado. Cara, você acha que esses lugares, né, carregam algum tipo de, de, De de energia. alguma carga negativa, cara? Ah, eu acredito que carrega. Ela mesmo disse que algumas vezes, quando ela abria lá, ela via alguns vultos passando assim. Caramba. Mas eu acho que carrega. Tipo, naquela época, a gente não era cristão e tal. Então, eu acho que se a gente fosse cristão, seria diferente. Não aconteceria essas coisas assim. Com certeza, Mas com quando certeza. mas quando você não é, você tá propício a muita coisa. Você tá ali no. Você tá no. Como eu posso dizer? Você tá no jogo, cara. Tá no jogo Você deles. tá no jogo. Exatamente. Então E você? Cara, falando assim, eu não lembro muito bem, cara. Mas eu lembro que tinha. Ah, sim, sim, tem uma. Eu fui dormir, né, com meus irmãos na casa de uma tia, né? E era uma casa Aham. grande. A gente foi dormir lá, no quarto, né? Dormir no chão e ao pé da cama. A nossa tia estava dormindo, né, com o marido dela e a gente estava dormindo no chão, né, com o colchão. Nós três, né? Eu e os meus dois irmãos. E quando eu estava clareando, eu tava com uma vontade de ir no banheiro e eu uso óculos. Eu não enxergo muito bem sem o óculos, cara. E quando eu Aham. levantei, né, para ir no banheiro, eu olho, né, ali rápido, né, pro marido da minha tia e no lado dele tem uma espécie de sombra de criança, né? Caraca. Uma sombra de uma criança com a mão ali ou no lado dele, né, no lado dele. Aí como eu disse, você
é a questão de segundos ali, né? Você vê essa parada, E depois você ela some. você fica totalmente assustado porque tá todo mundo dormindo e só você viu isso, cara. Só você Cara, viu essa parada. Aí, cara, fiquei com bastante medo, né? Voltei a deitar ali, né? Porque você acaba não sabendo o que fazer, né, cara? Olha que doideira. E eu fiquei assim até pegar no sono de novo, cara. Aí depois eu acordei, já tava todo mundo acordado, aí eu falei, né? Eu contei essa história e realmente, cara, tava precisando de uma oração ali porque a coisa tava pesada. Não sei o que tava acontecendo, mas a gente acaba chegando nesses momentos, né? caraca, cara. Pra você ver. Imagina. Imagina, você menor passar por uma situação dessa. Eu nunca Assim. cheguei a ver nada, não, cara. Ao menos que eu me lembre. Tipo, ao menos eu lembro de uma vez que eu tava numa casa de praia, e essa casa tinha os quartos e tal. Aí um quarto era virado pro fundo, tinha uma janela. Eu me lembro de uma vez ter passado uma espécie de vulto, assim, de sombra de pessoa. Aí eu fico em dúvida, será que era realmente uma pessoa ou era alguma coisa? Mas, cara, eu acho que alguém não ia passar assim na janela dos outros, né? Ah, não, não. Então, aí Cara, esse, eu esse acho foi que o máximo, isso. assim, que eu... É, foi. É porque pelo mundo eu vejo muitos relatos, né, cara? Eu acho que tem um senso comum de que há umas coisas, né, que se usam de sombra. Uma sombra, é uma sombra, né? Assume essa forma de sombra. São chamados o povo das sombras. Não, São coisas que estão ali na noite, né? Que vão agir a partir eu acredito nisso, né? Que vão agir no momento que você dá legalidade para essas coisas. Porque como a gente está com Jesus Cristo, né, com Deus, essas coisas você não vai ver essas coisas, você não vai nem ter contato com isso, porque você não está dando legalidade para essas coisas agirem na sua vida. não é verdade. E nesse momento, né, que eu falei que vi essa aparição, eu não tinha entregado a minha vida para Jesus Cristo, não era cristão, né? Então você acaba vendo essas coisas, né? Se conectando com essas coisas. Mas Sim, o que eu ia dizer é o seguinte: vi muitas histórias, né? Seguindo esse mesmo modelo, que a pessoa acordava, né? Numa noite e via essas coisas, né? Eu acho que principalmente na paralisia do sono, cara. Já ouviu falar sobre isso? já ouvi falar assim. Eu nunca tive, né? E nem quero ter, nem quero ter. Eu também nunca tive, nem Mas quero. o, tem muitos relatos que dizem que essas coisas, né? Tomam posse ali da situação a partir do momento que você não consegue se mexer, cara. Olha que doideira. Você É acorda, verdade. você tá acordado, mas você não consegue se mexer, Se né? mexer. Você tem consciência ali, né? Tá acordado, mas você não consegue se mexer. Exatamente. Aí tem explicações que beiram ao mundo espiritual e ao mundo físico, né? Que seria uma reação ali do cérebro que o cérebro acorda, mas o corpo continua dormindo, por assim dizer, né? É uma espécie de desequilíbrio hormonal, cara. Sim. Muita doideira. Cara, em essa relação do cristão com essas aparições, eu realmente acredito que quando você entrega a sua vida para Deus, esse tipo de coisa não acontece mais. Uma vez eu morei em uma casa alugada e antes de morar lá, a dona da casa disse que morou alguém com que servia espíritos e tal. E aquela casa era muito estranha, cara, muito estranha mesmo, principalmente à noite, assim, de Ah, madrugada. é. Você acaba percebendo essas coisas logo de cara, né? Você acaba percebendo, mas tipo, eu nunca vi nada lá, mas era muito estranha aquela casa. E eu acredito que por ser cristão, Deus não permitia que aquilo acontecesse, ainda mais que eu estava no início, tinha acabado de me converter. Ah, sim, sim. Mas tem uma certa. Eu acho que é que nem.
é quando você vai numa. É porque a gente tá aqui. Eu não sei se tu foi lá na Floresta da Tijuca. Eu já fui uma vez num passeio. Tem. Eu não fui lá não, ainda não. Mas tem casas lá que são próximas à floresta, né? Aham. Então, nesses ambientes assim, mais próximos da floresta, você vê que o clima não é. Quando chega de noite, o clima não é muito agradável. É um Não, não, silêncio com ali certeza. meio perturbador, né? Mas você vê muitas histórias. Eu conheço uma história, né? Que eu ouvi em outro podcast, de um cara relatando que ele morava perto da, da Floresta da Tijuca. E ele, em determinada noite, ele tava com a namorada dele, ele falou que a namorada começou a ver uma espécie de cântico, né? De pessoas ali, de um grupo de pessoas que estaria com uma vela acesa. Isso ele tá falando bem de longe, tá? Ele tá falando que a namorada dele viu isso, viu essa cena bem longe ali de onde eles estavam. Ele tava Não, numa. Ele tava no alto, né? Tava num beiral lá na casa dele. E eles viram essa coisa acontecendo, uma batuque. Porque a gente sabe que durante a noite, e principalmente em floresta, acontece muitos trabalhos religiosos. E essas coisas não. acabam chegando ali com uma aura, né? Uma presença, né? Muito grande. Mas ele disse que o diferencial é esse. Ele não viu ele não viu essas pessoas que ela estava falando. Essas pessoas de longe realizando esse trabalho, né? Cantando, batendo no tambor e tal. Ele falou que não viu, só ela viu. E ela disse que essas pessoas estavam se aproximando deles. Olha que loucura. Ele começou a ficar com Caralho. muito medo, né? Porque acho que a namorada tinha uma inclinação maior pro mundo espiritual, mas tava vendo essas coisas, cara. E tava se aproximando. Não sei como se fica numa situação dessa, né? Imagina você tá com a sua namorada ali, ela começa a falar esse tipo de coisa. E você fica No nervoso meio porque da. eu acho que ele tava ouvindo, mas ele não tava vendo. Olha que loucura. Cara, que loucura. No meio da floresta, né? No meio da Sua floresta, namorada filho. começa a falar isso do nada. Floresta da Tijuca. Cara, eu acredito, hein? E eu acho que dependendo da religião das pessoas, tem muitas pessoas que são espíritas, né? E esse tipo de coisa acontece mais, cara. Ah, Elas com certeza. veem esse tipo de coisa, essas aparições, né? Exatamente. A questão é que eu acho Talvez que. seja por isso que só ela estava vendo ele, não. Exatamente, ele só tava ouvindo. Só tava ouvindo. Mas o que você tem que ter, cara, é a consciência de que você tá suscetível a esse tipo de coisa, né? Porque você não está, né, com a proteção adequada, né? Que seria Jesus Cristo, cara. Tem muitas coisas aí que envolvem, né? Tem amuleto, tem essas coisas, né? Que as pessoas acabam utilizando. Mas isso, no final das contas, é simplesmente eu acho que uma ilusão, cara. É uma ilusão, cara. Uma ilusão. Uma ilusão ali que você acaba tendo ali pra continuar nesse jogo espiritual que eu digo. Porque o mal vai agir, cara, enquanto você estiver ali. Enquanto você estiver ali, ele vai se mostrando ali pra você e você vai achando que isso é normal, mas não é normal não. É a legalidade, né? Que você dá ali o aval e ele vai agindo. Exatamente. Exatamente. Até que chega um momento que você pede socorro, né? Você acaba pedindo libertação. E aí, para ter essa libertação, tem que penar muito. Falando sobre isso, a gente pode fechar com isso, cara. O que que você acha? Porque nesse quesito, a Igreja Católica tem uma, tem uma certa doutrina na questão do exorcismo. O que que você acha sobre essa doutrina que há ali na Igreja Católica, cara?
Olha, a questão do exorcismo é, é a libertação, né, da pessoa que está endemoniada. Cara, eu sinceramente não tenho uma opinião assim muito formada, mas eu, pelas minhas convicções, eu acho que do jeito da igreja que a Igreja Católica faz, não é o certo. Eu acredito na libertação por Jesus, orações, nada mais, entendeu? Sim, sim. Que acaba que a Igreja Católica, em alguns momentos, ela introduz muitas coisas ali, né? A mais. Eu acho que não precisavam. É, exatamente, né? Porque também tem uma relação com os filmes que a gente vê Sim, sobre em essas relação coisas. com os filmes, que Porque sempre. Pode falar. parece ser tipo um evento, né? Parece ser mais um evento do que uma libertação. Igual aquele filme Exorcista, né? Eu não Sim. sei se é sempre assim, né? Não posso dizer que é sempre assim. Mas ele aparenta mostrar que é mais um evento do que uma libertação. Exato, e você acaba vendo que, como é retratado pelos filmes, parece que há um processo bem burocrático, né, nesse quesito, porque para ter realmente uma dominação ali, uma pessoa que está realmente com um demônio, essa pessoa precisaria passar por uma avaliação pela igreja, a igreja teria que fazer análise, teria que passar para outra igreja, né, que tem uma igreja da região, por exemplo. E essa igreja da região teria que enviar outra para outra situação para outra igreja que está em outra, por exemplo, a igreja do estado e assim por diante, para ter uma comprovação, né, e enviar de fato um exorcista, né, que ele chama. Mas eu acho que isso é uma profunda desconexão com o que está na Bíblia, porque muitas pessoas expulsavam demônios, né, que não estavam com Jesus, por exemplo, né? A gente tem essa passagem em Mateus, pessoas que utilizavam o nome de Jesus Cristo para expulsar os demônios. E isso acontecia. Essas Exato. pessoas não eram denominadas exorcistas, né? Não tinham essa posição e realizavam o exorcismo propriamente dito. Então, Exato. eu acho que é uma coisa muito, você acaba perdendo almas, né, por causa disso, por causa Sim. dessa teatralidade, né? Eu acho que é isso. E é muito interessante quando você disse que aquelas pessoas não eram denominadas exorcistas, né? Porque parece que esse é tipo um cargo, né? Isso, Ser exorcista na Igreja Católica. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos poderiam expulsar demônios, poderiam ali fazer milagres pelo nome de Jesus. Você não precisa ter um cargo para isso. exato, exato. E também teria, né, a casta de demônios que só saiu com jejum e oração. Agora sim. Mas é muito, cara, é muito importante a gente ficar ligado nisso, né? O que de fato tá na palavra e o que é que não tá na palavra, né? O que que foi adicionado ali, o que realmente é a palavra de Deus, né, cara, propriamente falando aqui. Exato. Porque tem muitas figuras, né? Não conheço muito bem, mas sei que tem muitas figuras de santos, cara, na Igreja Católica. Sim, santos que representam entidades, né? Exato, cara. Exato. Tem uma história de escravos que vieram da África, e quando chegaram aqui no Brasil, eles precisaram mudar a sua fé. Então, eles sempre escolhiam alguma espécie de santo que representasse certa entidade, Sim, sim, para não ser perseguido. para não ser perseguido, E acabou misturando as coisas, né? né? E a própria Igreja Católica tem também uma ligação né, com essa questão espírita e tal. Caraca. É, cara. Você vê que não é muito. Pode parecer, mas não é. Não é Pois é. uma coisa mais, né, envolvida ali com o nome de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, eu acho que na visão católica, não seria essa figura que a Que a gente gente conhece.
que a gente conhece. Seria mais uma figura secundária ali, né? Seria Não. mais. Quem seria mais Como? importante, né? Seria Ah, a Maria. Maria, mãe de Jesus Cristo, né? Que é retratada como a mãe de Deus. Exato. A mãe de Deus. É uma interpretação bem ousada, né? Porque eu acredito que Maria foi ali a mãe de Jesus, mas a parte humana de Jesus. Ela Exato. foi a receptácula. Tanto que Jesus não teve pai. Exato. Não foi nascido de um humano como outra humana. Foi o Espírito Santo, né? Que Espírito fez Santo. a inseminação e nasceu Jesus Cristo, cara. Então é exatamente isso. Mas tem muita coisa aí, né? A gente tá chegando aqui na marca de 1 hora. Tem alguma coisa pra dizer, Matheus? Olha, foi muito legal o episódio. 1 hora passou muito rápido. E eu acho que é até aqui. Você tem mais alguma coisa para dizer? Não, não, eu tô tranquilo. Né? Mais um episódio de frequência 89 e vamos pra cima, cara. Muito mais episódio. Para cima. Tá, é isso aí. Até Isso mais. aí. Até mais, pessoal. Valeu.